E aí, Nação Azul, agora é hora do Plantão Celeste. Aqui no Diário Celeste você fica por dentro das principais notícias do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 26 de maio. E aí eu começo com a seguinte frase: quando o Cruzeiro ganha, BH fica da hora. Não só BH, mas Contagem, daqui da onde eu falo também, toda Minas Gerais, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. O Cruzeirense só tem motivos para comemorar, porque o Cruzeiro venceu mais uma vez e a gente vai falar um pouquinho, repercutir um pouco ainda dessa grande vitória sobre o Fortaleza e vamos trazer algumas outras informações também, então vem comigo para você ficar muito bem informado. Antes da gente começar aqui, reforçando que todo dia às 5 horas tem Plantão Celeste e todo dia às 7 horas da manhã tem também o Bom Dia Cruzeiro. Também você já começa o dia muito bem informado e vale muito a pena, viu, gente? É um material muito bacana, então já entra no seu YouTube cedinho, assiste a gente, dá um like, segue aí, ajuda muito a gente. E acesse também diarioceleste.com.br. Lá você tem todas essas informações que a gente traz aqui nos vídeos de forma mais detalhada e também tem tudo sobre o Cruzeiro em todas as modalidades. Então vamos lá. Começando sobre o jogo sobre a vitória sobre o Fortaleza, né? A gente vai trazer aqui alguns destaques individuais, tá? No vídeo da manhã, o Diego ele trouxe aí vários pontos, então vale a pena. Quem não assistiu, dá tempo de assistir ainda. Procura aqui que vocês vão achar um vídeo muito bacana. E a gente vai trazer aqui alguns pontos individuais, né? Vamos destacar aí os jogadores que foram eleitos pela torcida do Cruzeiro em votação aqui no Diário Celeste como os 3 melhores em campo. Gabigol, Lucas Silva e Caio Jorge. O Gabigol fez uma grande partida, né? A gente destaca aqui, conforme informação do DataFoot, ele teve 100% de acerto nos passes, ele não errou nenhum passe no jogo. Isso é muito difícil de acontecer, muito difícil. Então, um grande jogo dele, e desses passes, 2 foram assistências para gol. Um para o Caio Jorge e outra assistência para o Lucas Silva. E ainda falando do Gabigol, ele celebrou 12 anos de carreira, completou 12 anos de carreira aí. É um jogador extremamente renomado, com vários títulos, foi bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, né? Fez muitos gols, muitas assistências e tem se reencontrado no Cruzeiro. Tem feito uma grande temporada aqui no Cruzeiro, superou aquele início um pouco difícil, mas realmente se firmou na equipe. Agora falando aí do Lucas Silva, segundo melhor em campo, com nota 9,1 pela torcida. E aí também a gente fala aqui para acessar nossas redes sociais. Quem não acessou, o Lucas Silva, após o fim do jogo, chorou emocionado, né? Lembrando da reserva nessa temporada e como que fez para reconquistar a titularidade. E hoje ele é um dos pilares do time treinado pelo Leonardo Jardim, né? Jogador aí que a gente lembra que também já foi bicampeão no Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, é cria da Toque, então ele sabe desde lá do começo quer ser cruzeirense, né? Então ele se emocionou muito e a gente fica muito feliz por ver que ele realmente se firmou no time e torcendo para que continue nesse ritmo aí. A gente fecha, não podia deixar de ser diferente, falando do Caio Jorge, né? Tá jogando muita bola. Marcou mais um gol, o seu sexto gol no Campeonato Brasileiro. Ele tá ali brigando pela artilharia, pela liderança na artilharia, né? Vem jogando muita bola, aproveitou uma boa oportunidade, novamente fez mais um bom jogo, né? Então, é um jogador que com certeza tem muito aí para agregar na temporada do Cruzeiro, né? E ainda repercutindo aqui o jogo contra o Fortaleza, na coletiva, após o fim do jogo, o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, ele não concedeu entrevista coletiva. Se justificou a imprensa presente no estádio, falando que não tinha como, não ia dar entrevista coletiva. Isso daí é um retrato da situação do Fortaleza, né? Uma situação muito ruim. Com a derrota para o Cruzeiro, eles caíram para o 16º lugar, tá ali na beira do Z4 do Campeonato Brasileiro. E antes da derrota para o Cruzeiro, eles já tinham sido eliminados da Copa do Brasil pelo Retrô, que no jogo, antes do jogo, era o 12º colocado da Série C. Uma situação muito ruim. O Vojvoda muito pressionado, recebe muitas críticas nas redes sociais, né? E a gente já vê aí que tem torcedores que realmente pedem a demissão dele. Então, a situação realmente não é boa lá no Fortaleza, e a gente fecha aqui com uma informação de que o Leonardo Jardim vem fazendo um grande trabalho no Cruzeiro. E a prova disso é que o Cruzeiro ele tem o terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, né? A gente fica atrás aí somente do Flamengo, né? Numa estatística, Botafogo em outras, mas times que já entram como que também vão brigar pelo título aí. O Flamengo com certeza vai brigar por esse título, o Botafogo também deve brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vem fazendo um grande trabalho, né? A gente fala do Leonardo Jardim, mas o coletivo do Cruzeiro vem funcionando muito bem
e é um time muito equilibrado, é um time que sofre poucos gols, então não precisa fazer tantos gols para vencer os seus jogos. E lembrando que o brasileiro é de pontos corridos, uma vitória de 1-0 para ganhar o título pode ser a mesma que uma vitória de 3-0. Então, vem sendo muito efetivo o time do Leonardo Jardim. Essa é a palavra, efetividade. Como vem funcionando bem a equipe treinada pelo Leonardo Jardim. E aqui também vai mais uma estatística individual, essa daqui é no geral, do William, levantamento lá do SofaSport. Ele foi eleito o líder, né, em algumas estatísticas desde que estreou pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, considerando todos os outros laterais da competição. Todos os outros laterais aí da competição, né? Ele é o primeiro em grandes chances criadas, é o primeiro em desarmes, é o primeiro em bolas recuperadas, é o segundo em assistência, segundo em participações em gols, segundo em interceptações, segundo em ações defensivas, terceiro em duelos ganhos e terceiro em passes para a área rival. Então, mesmo que nessa temporada o William tenha perdido espaço, que, né, ele não venha fazendo uma temporada tão boa, ele tem bons números pelo Cruzeiro, o que mostra que o Leonardo Jardim tem onde recuperar e tem o que trabalhar com ele, né? Então, a gente torce muito para que ele recomece seu futebol, já fez grandes jogos pelo Cruzeiro e já mostrou que tem potencial para isso. As estatísticas aí comprovam que, né, a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando com certeza de um dos melhores laterais direitos do Brasil dos últimos anos. O William vem fazendo, não vem numa boa temporada, mas a gente sabe que ele tem potencial para se recuperar aqui. Agora a gente sai um pouquinho do Campeonato Brasileiro e vamos para a Copa Sul-Americana. A venda de ingressos para o jogo contra o União segue acontecendo e foi definida a arbitragem para o duelo também. Quem vai apitar o jogo é o paraguaio Blas Romero, que vai ser auxiliado pelos seus compatriotas Eduardo Cardoso e Roberto Canhete. No VAR vai estar José Mendes, que também é do Paraguai. Esse árbitro Blas Romero é um cara que não tem experiência em jogos internacionais, já apitou jogos da Copa Libertadores mais o Sub-20, então ele não tem experiência em competições internacionais profissionais, vai ser o primeiro jogo dele aí. E a gente torce para que seja uma boa arbitragem, né? Cruzeiro e União eles já estão eliminados, mas a gente torce também para que a torcida compareça em peso. O Cruzeiro tem dado resultados positivos e vencer significa manter a sequência invicta. O jogo é nessa quarta-feira, então vencendo a gente vai para 10 jogos. Esse número também é importante, ainda que não vale a classificação. Se manter invicto é muito importante para esse time do Cruzeiro e também para a torcida. E agora, sobre o jogo contra o Palmeiras, o Cruzeiro abriu a venda de ingressos, tá? Os ingressos eles custam aí entre 55 e 200 reais a meia entrada e 110 e 400 a meia entrada. Como de praxe, foi aberto para os sócios torcedores, que podem adquirir seu ingresso tanto no aplicativo Nação Azul, quanto em sócio5estrelas.com.br. E a venda geral vai ser aberta na terça-feira, às 15 horas. Aí o torcedor pode comprar o seu ingresso lá em ingresso.cruzeiro.br. Para saber quantidade de ingressos, descontos, valores dos ingressos, preço cheio, acesse diarioceleste.com.br, que lá você vai conseguir ter a matéria com todos esses detalhes. E a gente fecha aqui novamente falando do Caio Jorge, né? O jogador aí vem fazendo uma grande temporada e nada menos do que Casa Grande, um dos ídolos da história do Corinthians e que hoje é comentarista. Ele pediu o Caio Jorge na seleção, falou que tem potencial, vem numa grande forma, né? Utilizando as palavras dele aí, e que ele tem vaga nessa seleção, né? A gente sabe aí que a concorrência é grande, tem outros grandes jogadores que brigam pela vaga, outros grandes atacantes, mas o Caio Jorge realmente vem fazendo uma grande temporada e quem sabe não pinta aí uma vaga lá na amarelinha para ele. Você acha que o Caio Jorge deveria ser convocado para a seleção brasileira ou não? Melhor deixar ele aqui no Cruzeiro mesmo, não desfalcar, ele ajudar a gente. Enfim, deixa o seu comentário aí, fala o que você pensa sobre isso, sobre essa questão da seleção brasileira e o Caio Jorge. Deixa seu like também, deixa o seu outro comentário sobre qualquer outro tema que nós falamos aqui. Siga as nossas redes sociais, tá? Para acompanhar tudo sobre o Cruzeiro. E relembrando mais uma vez, amanhã cedinho, 7 horas, tem um Bom Dia Cruzeiro. E por lá você já acorda muito bem informado sobre o Cruzeiro. Tamo junto e até a próxima.